Vamos ver nesse vídeo como desenvolver a interface visual para o jogo Pong. A interface Qt do nosso programa Pong é implementada na classe MainPong. Vamos ver o formulário com o design dela. O design é bem simples, ele tem um slider, que eu chamei de slider da barra. Tem um QLabel aqui que não tem texto, que é o QLabel onde vai aparecer a barrinha que vai para cima e para baixo quando você mexe no slider. E um outro QLabel aqui, onde está o campo, onde a bola se move. Vocês viram lá no outro vídeo, quando a gente botou para executar, que a dimensão dá maior do que isso. A gente vai ver que no construtor da classe, ele reajusta os tamanhos desses três widgets para ficarem de acordo com as dimensões que você fixou lá no construtor da classe Pong. Temos um menu com uma opção para iniciar o jogo, outro para encerrar o jogo, um separador e a opção sair. Quais são os membros da classe MainPong? Ela tem 3 sinais. São os sinais através dos quais a interface avisa que alguma coisa aconteceu para a classe Pong. O primeiro dele é quando a classe Pong deve iniciar a simulação, normalmente é quando o usuário escolhe lá a opção iniciar no menu, e o sinal encerrar quando ele escolhe a opção de parar. E aqui o sign pós-barra é o sinal de que ocorreu alguma mudança na posição da barra feita pelo usuário. O usuário mexeu para cima ou para baixo. Este sinal tem um parâmetro, que vai ser um número mais 1 e menos 1, que vai informar a posição atual da barra. Os slots, que são as funções da interface que reagem a sinais emitidos pela classe Pong. A função exibir barra redesenha a barra. A função exibir bola redesenha o campo de jogo com a bola. As 3 ações que respondem a eventos do menu: sair, iniciar, encerrar, e o slot que reage a um evento de mexer na posição da barra. Esses slot aqui deve gerar, por exemplo, este sinal aqui, e assim sucessivamente. Finalmente, os dados privados da classe. Ele tem 2 QPixMap, 2 imagens. Um vai ser a imagem daquele retângulo bem fininho assim que contém a barra, e o outro vai ser a imagem do campo de jogo. E um dos mais importantes, ele tem um objeto da classe Pong que contém o estado do jogo. Vendo agora a implementação dos métodos da classe MainPong, o construtor começa chamando os construtores da classe que ele herda e dos objetos que estão contidos dentro da classe. O passo seguinte é conectar os sinais, tanto os sinais no sentido interface thread, quanto no sentido thread interface. Por exemplo, aqui, quando a simulação emite um sinal de que a bola deve ser exibida, aqui na MainPong deve ser chamado o slot exibir bola. Já no sentido contrário, quando a interface emite o sinal encerrar Pong, isto deve ser recebido lá na simulação pelo slot encerrar. Depois vem a parte toda geométrica, onde eu vou redimensionar os 3 widgets e a janela principal para eles terem as dimensões desejadas de acordo com a informação fornecida pelo objeto da classe Pong, que a gente vai usar muito aquelas informações de consulta. Aqui eu vou redimensionar o meu slider. Eu vou utilizar o quê? Eu vou deixar o slider com a mesma largura da barra. Embora não tivesse nada a ver, mas para ficar bonitinho eu vou deixar as duas barras, o slider e a barra com a mesma largura. E a altura dele, eu vou pegar a dimensão do campo, a dimensão Y do campo. Para mudar a geometria de um widget, você usa um objeto do tipo geometria. Está aqui. Essa geometria minha, o X dela, a posição inicial vai ser 0, 0, e você dá a largura e a altura. Então, mexi na geometria do slide e eu guardo essa informação aqui, porque como os slides são vizinhos, eu vou usar a posição onde um widget terminou para ser a posição de início do seguinte. Então, aqui em Geomeant eu guardei a geometria do slider. Agora vamos mexer na imagem da barra. A geometria dele, o X dele, ele vai começar onde o X do outro parou, o Y dele é 0, a largura dele vai ser a largura da barra mais 1 e a altura, a dimensão do campo. Seto a geometria e guardo a anterior. E a imagem que vai caber dentro desse Pixmap, ela vai ter a mesma largura e a mesma altura. Então, eu mexi no tamanho
do QLabel e do tamanho da imagem que vai dentro do QLabel. Agora, o campo. A mesma coisa, a coordenada x dele começa x do widget anterior mais a largura do anterior. O y é 0. A largura dele é a dimensão x do Pong e a altura dele é a dimensão y do Pong. Aqui eu estou usando sempre as funções de consulta da classe Pong. Então, mudei a geometria, guardei essa geometria e fiz também o kpixmap ter as mesmas dimensões. Agora eu vou redimensionar o widget central como um todo. O widget central é o espaço da QMain Window onde estão esses três objetos aqui. Então, por exemplo, a largura dele tem de ser a soma da largura dos três. A coordenada x inicial dele é 0, y é 0, a largura da barra mais 1, mais a largura da barra mais 1, mais a dimensão x do P. E a altura dele é a dimensão do campo. Fixei a geometria e guardei. Agora eu vou mexer na janela do sistema operacional que contém esse widget central. Porque se você mexer no widget e não mexer na janela, vai ficar a janela bem pequenininha e o widget central não vai caber dentro dela, vai aparecer aquelas barras de rolagem para você ir para a direita e para a esquerda. Então agora eu vou redimensionar a minha janela principal usando o resize, pegando essa geometria aqui do widget central. A largura dele é a própria largura do widget central, a altura é a altura do widget central, mais a altura da barra de menus, mais a altura da barra de status que fica embaixo. Isso aqui dá a altura da janela central. Chamo a função que redesenha a minha barra e chamo a função que redesenha o campo. Essa função aqui vai desenhar um quadradinho no meio desse kpixmap aqui, correspondente à posição da barra. Esta função aqui vai desenhar um círculo de acordo com a posição da bola. O destrutor não faz nada. E aqui vamos ver as minhas duas funções auxiliares. Exibir barra. Primeiro, eu preencho o campo inteiro, o kpixmap inteiro, com uma QColor 255, 255, 255, branco. Então o fundo vai ser branco. E agora eu vou fazer um desenho, como a gente viu no exemplo lá no jogo da velha. Eu vou usar uma caneta e um padrão de preenchimento, um brush. A caneta vai ter dimensão 1, a cor da caneta vai ser preta, a cor do padrão de preenchimento vai ser cinza claro. Começo o desenho em cima do kpixmap imagem barra, fixo a caneta que ele vai usar para desenhar como esta e fixo o padrão de preenchimento como sendo brush. Vou pegar a posição da barra usando aquela função da classe Pong, que me retorna dois inteiros contendo o mínimo e o máximo. Usando o meu Painter, eu vou desenhar um retângulo, o x e o y inicial, e dou largura e altura. Largura é a largura da barra e a altura é a altura da barra. Painter End está feito o desenho da minha barra de acordo com a posição do slide. Redesenhar o tabuleiro com a bola. Pego a imagem do tabuleiro, preencho com esse verdezinho aqui claro, 220, 255, 220, preencho tudo de verde. Pego uma caneta também, um padrão de preenchimento e um desenhador. Primeiro eu vou desenhar a bola, vou fazer uma bola de largura de linha 1. Se estiver em jogo, eu vou fixar a cor da caneta como azul e a cor do preenchimento ciano. Se não estiver em jogo, a cor da caneta é vermelha e a cor do preenchimento é magenta. Começo um desenho no kpixmap Image Bola, fixo a caneta de desenhar como sendo essa que eu acabei de definir e o padrão de preenchimento como sendo esse que eu acabei de definir. Usando a função de consulta getPosBola da classe Pong, eu recuperei dois inteiros que me dão a posição da bola, x e y. Aí mando desenhar uma elipse, cujo centro é um keypoint, cuja coordenada x é igual à posição da bola, e a coordenada y é a posição da bola, mas fazendo a conversão. Raio na direção x e na direção y é o raio da bola, uma função de consulta da classe Pong. Termino o desenhador. Pronto, está feito o desenho, aí eu seto este pixmap dentro do label bola. Aqui embaixo eu vou imprimir a mensagem no meu status bar. Aqui eu vou simplesmente imprimir a mensagem usando o show message. Eu falei quando a gente viu lá no jogo da velha que o status bar tem várias formas de exibir uma mensagem. Lá no jogo da velha a gente fez associando, botando dentro da status bar algum keylabel e alterando o texto desse keylabel. Aqui a gente vai usar uma forma mais simples, show message, que imprime uma keystring na status bar. Então eu vou imprimir o nível
usando o método de consulta da classe Pong e mais a função number, que converte um número para um string. O tempo total usa a função de consulta, pGetTempo, e a distância percorrida, pGetDistância. Exibo na status bar. Então isso é feito a cada vez que chega um sinal exibir bola lá do simulador. Finalmente, os slots automáticos. Quando o usuário seleciona lá no menu a opção iniciar, ele emite um sinal iniciar jogo Pong. Isso deve gerar uma reação lá no Pong, por exemplo, lançar a thread. Se depois de emitir esse sinal o Pong não estiver no estado em jogo, acontecer algum erro, então eu imprimo uma QMessageBox crítica. Quando o usuário escolhe encerrar no menu, eu simplesmente emito o sinal sai do encerrar Pong, que isso vai fazer com que a thread lá na Pong seja encerrada. Na ação sair, eu tanto emito o sinal para encerrar a thread, como depois chamo a quit da Kecore Application. E finalmente, sempre que o slide tiver o seu valor alterado, esse slot aqui recebe um parâmetro inteiro de 0 a 100, eu pego esse valor, divido por 100 e emito um sinal com este valor e chamo a função exibir barra, essa que a gente acabou de ver aqui. Ao ser executado, dá aquela interface que vocês já viram em execução. Inicio, posso alterar a posição da barra, a bola fica se movendo. Aqui, cada vez que eu estou mexendo, está gerando um sinal. Se eu deixar a bola passar, encerro o jogo.